Hoje tem Flamengo e nada mais importa. O Mengão pode se aproximar como nunca do líder Palmeiras. Vale lembrar, ontem o Palmeiras tropeçou diante do Fluminense no Maracanã. Essa diferença que já foi gritante pode cair para 3 pontinhos e ainda considerando que o Flamengo tem um jogo a menos no campeonato. Ou seja, o Flamengo depende apenas de si para ser líder do Brasileirão novamente. Se o Flamengo vencer hoje o Mirassol e o Flamengo vencer o jogo que está atrasado, o Flamengo é líder do campeonato, porque o Flamengo hoje já tem um saldo de gols igual ao do Palmeiras. São 21 gols pró. Qualquer vitória do Flamengo, e eu tô levando em consideração 2 delas, o Flamengo supera o Palmeiras no saldo. Então assim, o Flamengo hoje só depende das próprias pernas para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Flamengo precisa fazer o seu dever. O Flamengo precisa vencer o Mirassol hoje, que é o 15º lugar do campeonato. É um time bom, é um time que dá trabalho, fora de casa, eles são difíceis de jogar, né, dentro do estádio deles. E assim, é um jogo que o Flamengo pode considerar como inegociável a vitória, tá? O Flamengo tem que voltar lá do interior de São Paulo com 3 pontos na bagagem. Não é fácil, é um time complicado, é um time que está na Libertadores, é um time que em condições normais não estaria nessa posição. O Mirassol tende a estar numa condição melhor no Campeonato Brasileiro. Não à toa estão recuperando, saíram do Z4, mas ainda assim o Flamengo é franco favorito. Nós tivemos até mesmo na coletiva de imprensa ontem um jogador do Mirassol falando que eles precisam fazer a partida perfeita para vencerem o Flamengo. O Flamengo tem alguns desfalques, a gente vai falar um pouco mais ao longo desse vídeo. Porém, meus amigos, é aquilo. O Palmeiras tropeçou novamente e o Flamengo agora, com suas próprias forças, pode chegar no topo do Campeonato Brasileiro. Quem mais está animado com essa partida de logo mais 7h30 da noite, Mirassol e Flamengo? Rapaziada, eu vou pedir uma coisa aqui pra vocês, pra gente partir pra parte principal do vídeo, tá? Like no vídeo, se inscreva no meu canal, que eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui, trazendo assuntos de Flamengo, pra você, torcedor, ficar sempre muito bem informado, fechou? Feito isso, bora pro vídeo. Rapaziada, o que acontece é o seguinte. Hoje o Flamengo vai estrear o seu uniforme número 3. Pro torcedor do Flamengo que acompanha os times nas mídias sociais e tudo mais, sabe que, assim, cara, é um dos uniformes mais bonitos que eu já vi do Flamengo. É a camisa toda vermelha com o logo do Remo aqui, o Adidas Trefoil, o Adidas original. Cara, assim, ficou um contraste lindo de vermelho com branco. Tem os detalhes ainda do design do Remo, do Flamengo, ou seja, é um manto histórico que leva a origem do Flamengo na sua camisa. E hoje o Flamengo vai estrear esse terceiro uniforme. Torcedor rubro-negro que tá acostumado já com algumas pegadinhas ao longo da história do clube também sabe que nem sempre é uma boa o Flamengo jogar com o uniforme número 3. Geralmente o Flamengo tropeça, tem resultados negativos, mas enfim, vamos torcer para que hoje isso se caia, nesse jejum se caia. Eu me lembro do ano passado, quando o Flamengo estreia aquele manto branco com creme, sabe? Um off-white lindo também, que tinha o escudo de Remo, Adidas Trefoil, os patrocinadores em dourado. Cara, um uniforme impecável, só que infelizmente o Flamengo perde no Maracanã pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, se complica, depois o Flamengo até vence lá na Arena MRV, mas o Flamengo acaba de ser eliminado na Copa do Brasil de 2025. Esse ano o Flamengo tá estreando esse uniforme número 3, né? Vai estrear hoje, então vamos torcer para que seja um resultado positivo. O Flamengo vença o Mirassol, caia por terra essa má reputação das camisas número 3 do Flamengo de não trazerem tanta sorte. Uniforme lindíssimo, já tô vendo aí vários torcedores do Flamengo na rua com esse uniforme, sucesso de vendas absoluto, não à toa. Até quem não é flamenguista tá falando que é uma das camisas assim mais bonitas do ano, então eu tenho certeza absoluta que o Flamengo, além de estar impecável para jogar em campo, vai trazer essa vitória pra gente, correto? O que vocês acham? Será que esse jejum da má reputação do uniforme número 3 do Flamengo vai atrapalhar hoje ou não? Galera, nós temos alguns desfalques aí interessantes pro jogo, né? Porque o Bruno Henrique tá fora. Ou seja, o jogador que foi titular na última partida da Libertadores contra o Cruzeiro. Nem preciso falar da importância do Bruno Henrique, artilheiro do Flamengo na Libertadores. Cara que já tá aí há 8 temporadas no Flamengo, fazendo gol a rodo. Tá sempre fazendo seus golzinhos, sempre sendo muito importante. É um dos capitães do Flamengo. Quando tá em campo, ele é o capitão. Um jogador muito versátil, joga no lado, joga de centroavante, é um cara que não reclama quando é reserva. Enfim, o Bruno Henrique é um espetáculo de jogador, mas infelizmente se lesionou na última partida, né? Que curiosamente o jogador do Cruzeiro não foi expulso, o Matheus Henrique. O Bruno Henrique sofreu uma entrada duríssima, até depois da partida ele reclama, até tem um vídeo que viraliza dele falando que é ele que tá ferrado, que tava com dores, e o Bruno Henrique acaba sendo poupado, né, de alguma forma, porque todos sabem, tem Libertadores semana que vem, jogo da volta, e é muito mais interessante ter o Bruno Henrique inteiro para aquela partida do que sacrificar ele para agora, então o Bruno Henrique está fora. Outro que tá fora também é o De La Cruz, mas esse eu vou até evitar de ficar falando muito, porque senão parece perseguição, mas eu acho que o Flamengo deveria caçar um rumo pro De La Cruz longe do clube, jogador que tem ajudado pouquíssimo o Flamengo, e até é estranho porque a gente vê que na Copa do Mundo ele jogou na seleção do Uruguai, deu porrada, deu carrinho, fez falta, sempre participativo, chamando a responsabilidade, chutando a gol, chegando no Flamengo, o cara não consegue entrar em campo, mal é relacionado. Enfim, o caso do De La Cruz é pro torcedor do Flamengo parar e pensar assim, cara, não é porque o Flamengo é um clube rico, muito bem sucedido, que traz os melhores jogadores da América, que todos vão render muito bem aqui, né, enfelizmente. Enquanto ele estiver no Flamengo, a gente acredita que pode haver uma reviravolta, pode ser uma volta por cima, em algum
momento ele pode ser titular, mas a realidade não é essa, né? De La Cruz, em momento algum, conseguiu de fato ser titular absoluto do Flamengo. Atuações bem medianas, assim. Não é um jogador ruim, é um cara ambidestro, bom no passe longo, passe curto, bate falta. Mas no Flamengo não aconteceu, infelizmente, né? Enfim, De La Cruz, eu acho que o Flamengo poderia caçar um novo rumo pra ele. Se não conseguir agora, que seja no máximo no final do ano. Enfim, De La Cruz é um caso que eu particularmente, acho que não tem mais reviravolta não, tá? Acho que o Flamengo assumiu o erro que foi, o prejuízo e despachar o jogador acertando com algum outro clube em algum momento. Mas de resto, meus amigos, o Flamengo deve ir com força máxima pro jogo, devemos ter o Rossi. A tendência é que seja o Emerson Royal na lateral direita, mas no Brasileirão também a gente costuma ver o Leonardo Jardim utilizando o Varela. Então qualquer um dos dois. O Emerson Royal, pela partida que fez contra o Cruzeiro, me convenceu. Então talvez ele ganhe essa sequência, mas imaginando que daqui a pouco tem o Cruzeiro, então pode ser que entre o Varela hoje. A dupla de zaga tende a ser a titular, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira já estão aí há algumas temporadas dividindo o protagonismo na zaga do Flamengo. Há sempre uma possibilidade, né? Quem sabe o Danilo, um jogador extremamente experiente, Copa do Mundo, seleção, de entrar para fazer uma oxigenação aí nessa zaga, né? Como é sempre levando em consideração que o jogo contra o Cruzeiro vai exigir demais desses jogadores. Então hoje a gente pode ter um time bem mesclado. A lateral esquerda pode ser o Ayrton Lucas, mas não tem feito grandes partidas. O Johnny tem sido bastante relacionado. Talvez o Johnny ganhe uma oportunidade. O Leonardo Jardim já andou falando do Johnny, sobre o Flamengo ter um bom lateral esquerdo, um jogador que foi testado nessa intertemporada, deixou boas impressões no Leonardo Jardim, mas que ele não quer queimar o jogador. Ele não quer colocar o Johnny para fazer uma partida que, por ser um jogador da base, com pouca minutagem no profissional, ele indo mal, a torcida cai em cima e praticamente mine o seu espaço no time. Então o Johnny deve entrar aos poucos, existe uma possibilidade, né, dele ser titular, deve ser relacionado com o banco de reservas, pode entrar durante a partida, enfim, o Johnny tá aí. E aí, cara, no meio campo nós temos o Eric Pulgar, que vive até uma situação de impasse na sua renovação. O Vene Casagrande até andou falando esses dias que o Eric Pulgar prioriza o Flamengo, mas que as coisas ainda estão demorando a caminhar como parecia, né? E o Jorginho, que não fez uma grande atuação contra o Cruzeiro, mas é um cara que faz a diferença absoluta quando tá em campo. A qualidade no passe dele é impecável, então a gente pode ter o Jorginho aí também ajudando bastante o Flamengo, mas também, claro, Everton Araújo tá no banco, o Saul, existem outros jogadores que podem compor esse time do Flamengo, sempre levando em conta que é o último jogo antes da decisão na Libertadores contra o Cruzeiro. Então o Flamengo talvez mescle esse time, tá? Pode ser que hoje a gente veja a entrada do Carrascal no time. Se não for o Carrascal, a tendência é que seja o Lucas Paquetá com o Arrascaeta, mas eu não imagino que o Lucas Paquetá comece como titular. Imagino que possa ser o Carrascal, de repente o Arrascaeta, ou de repente até mesmo o Gonzalo Plata, e na frente o Samuel Lino com o Pedro. Eu imagino que seja esse time, tá? Eu não acho que o Leonardo Jardim vai mesclar tanto o Flamengo, que, repito, o Flamengo precisa vencer. O Palmeiras está dando colher de chá pro Flamengo toda hora. Empates contra o Inter, aí tropeça contra o Fluminense. O Flamengo não pode ficar contando sempre com o Palmeiras pra dar ao Flamengo essa sobrevida no Campeonato Brasileiro na busca do título, né? O Palmeiras já tropeçou 2 vezes, tá em crise lá, a torcida pedindo saída do Abel, o time não joga bem, e o Flamengo tem que aproveitar esse momento. Ainda mais que o Palmeiras vai jogar a vida na Libertadores contra o Cerro Porteño, no melhor dos cenários pra gente. Podemos pegar o Palmeiras de ressaca semana que vem no Campeonato Brasileiro já completamente desanimado, porque pode ter caído da Libertadores. Então assim, o Flamengo tem que fazer o seu papel hoje. E o Mirassol, com todo o respeito do mundo, é um adversário acessível pro Flamengo. Então assim, esse time que eu tô tirando aqui do olhômetro, eu acho que é um time completamente bom pra entrar em campo e vencer. Mas é aquilo, o Flamengo precisa fazer sua parte. Não dá pra secar o Palmeiras, não dá pra comemorar as derrotas dos caras se o Flamengo não vencer, né? Mas, amigos, de momento é isso. Tô gravando esse vídeo aqui 9 horas da manhã. Daqui a pouco o Flamengo, enfim, já vai partir pro estádio. Logo mais a gente tem jogo 7h30. Com certeza a nação rubro-negra lotando o setor visitante. Torcida do Mirassol nem preciso falar, né? Não é todo dia que se recebem o Flamengo lá no estádio deles. Então, com certeza a torcida vai comparecer. Jogo difícil, adversário encardido. Não se iludam pelo Mirassol estar na 15ª colocação, que é um time fácil. Time que está na Libertadores. Time que mudou bastante o elenco, mas que tem um ótimo treinador e ótimos jogadores ali, tá? Rapaziada, eu queria perguntar pra vocês qual vai ser o placar de logo mais. Eu arrisco aqui que vai ser 2-0 pro Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo vence por 2-0, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários qual é o placar pra partida, deem like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, todo dia a gente fala de futebol por aqui, fechou? Logo após a partida tem vídeo, vai ter live também, então conto demais com a ajuda de vocês. Forte abraço, tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.